Buongiorno. 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 Oh, fa caldo, fa sciallo. Ah, il fait chaud là. Si. J'ai mon pull en plus. Non, Conditioner? il n'y a pas l'air conditionné. Rien. Rien. Rien, che significa rien? Nada. Rien. Nada. Rien. 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 Rien de rien. Je ne regrette rien. Petit à petit. Je ne regrette rien. Allez, bon, Je suis trop content. C'est important. C'est pas mal, c'est pas mal. Give me some months. I was doing French class now. Start at 1 o'clock. My head is thinking about it. French. Justement, est-ce que vous êtes content de retrouver le championnat après cette trêve et justement de voir si vos joueurs vont entre guillemets rectifier le tir, on va dire, après le match nul? Você está contente de ter estar na liga, depois dessa parada aí. E se está contente de pensar então na vitória? Je suis trop content, très content. Très content. Merci beaucoup. Por voltar a jogar. Você vai rectificar depois desse empate no último jogo? O trabalho é longo e nós temos que readquirir confiança no nosso jogo e nos nossos resultados. O que te traz confiança é resultado e por isso é importante voltar a jogar. Le travail est long, je vous l'ai déjà dit, il faut qu'on acquiert de la confiance et la confiance va s'acquérir avec les résultats. Donc pour ça, il faut qu'on recommence à jouer. Comment il anticipe cette semaine qui va venir? Alors après ces 2 semaines, il y a ce déplacement à Amiens, il y a la Coupe d'Europe dans la foulée, il y a Paris Saint-Germain qui vient de suite. Est-ce qu'il anticipe sur les 3 matchs déjà? Você já está antecipando com os 3 jogos, temos uma série de 3 jogos importantes, você já está antecipando esses 3 jogos? Non, sais pas. Não, eu apenas estou pensando, e a mensagem que todo o nosso grupo tem, no jogo do Amiens. É o jogo mais importante para a gente e um jogo muito difícil. Nós só pensamos nesse jogo. Para nós o que importa é uma boa performance, um bom jogo e readquirir confiança. Amiens. Je pense seulement au match d'Amiens. Il va être difficile, je ne pense qu'à ça. Il faut absolument acquérir de la confiance et faire une belle performance. Est-ce que vous allez déjà récupérer tous vos internationaux et ils sont tous opérationnels pour vendredi? Todos os nacionais voltaram, já estão todos aqui, alguns vão chegarem e já estão todos prontos para jogar. Não chegaram todos. O Gianluca só volta amanhã. Eu ainda não vi nem Jason, não vi Memphis, não vi Léo Dubois hoje. Esperamos vê-los. O Gianluca volta a dizer só amanhã. E praticamente o grupo inteiro nós vamos ter amanhã e um treinamento de amanhã, que é o apronto para o jogo de sexta. Nós vamos ter um treinamento todos juntos, que é quinta-feira. Jean-Lucas n'arrive que demain. Normalement, je devrais retrouver aujourd'hui Jason, Memphis et Dubois qui seront aujourd'hui en entraînement. Le groupe dans sa totalité sera réuni normalement demain et nous aurons un seul entraînement ensemble, tous ensemble pour ce match contre Amiens. Est-ce que vous avez des nouvelles, notamment de Jason Beneyer, quand même si vous ne l'avez pas vu encore, mais est-ce que vous savez si c'est une blessure sérieuse ou pas? Você ainda não viu o atleta, mas você sabe se a lesão é séria ou não? Não, até onde nós sabemos, não me parece uma lesão séria, não parece. O atleta ainda estava debaixo de uma avaliação médica hoje, não o vi, e dentro praticamente de meia hora, 1 hora, a gente vai estar com o atleta, vamos descobrir. Não me pareceu ser uma lesão séria, mas carece de informação ainda. Ça ne me paraît pas une lésion sérieuse, c'est vrai, je ne l'ai pas encore vu, donc il va falloir attendre. Le docteur va le voir d'ici 30 minutes, 1 heure, et on en saura plus à ce moment-là. Si jamais Jason venait... Next one. Woman first. Yes, you. You have to be a gentleman. Sorry. Thank you. De rien. C'est l'Union, vous restez sur un match nul et une défaite. Qu'est-ce qu'on a travaillé pendant cette semaine là, que vous avez la semaine internationale, les 10 jours internationaux?
qu'est-ce que vous avez voulu travailler, qu'est-ce qui vous avait déplu, qu'est-ce que vous vous êtes dit, il faut vraiment qu'on progresse. That's my problem. I try to be gentleman now, I have to answer. Acabamos por uma tem um impacto nos dois últimos jogos. O que é que você quis trabalhar durante esse treinamento, esse tempo aí? O que é que você não gostou nesses dois jogos aí? O ponto de maior debilidade que nós mostramos até agora foram expulsões. Primeiro que eu sou contra qualquer tipo de violência e prezo para que meus atletas não sejam expulsos e terminemos sempre com 11 jogadores em campo. Isso é uma regra que eu entendo que nós devemos ter no futebol, no time. Raramente uma expulsão, mas não 4 jogos, 2 expulsões. Para mim esse número não me satisfaz em absoluto. Com relação aos treinamentos, se foi feito em parte links, nós tivemos e perdemos alguns atletas internacionais e precisamos e ficamos com 10 atletas e nós treinamos aquilo que tinha que ser treinado, aprimoramento de parte física, alguma coisa de parte tática, mas muito menos visando o jogo do amanhã, porque nós tínhamos apenas 50% do grupo. Ce qui m'a déplu, effectivement, ce sont les expulsions. Je suis contre tout type de violence, quelle qu'elle soit. Et je veux absolument, c'est une règle dans mon éthique, que le match se termine avec 11 joueurs, mais 11 joueurs sur le terrain. Donc je n'accepte pas ces expulsions. C'est vrai que 4 matchs et 2 expulsions, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Alors, concernant ta question sur les entraînements, c'est un peu compliqué puisqu'on a eu un effectif qui n'était pas au total. Nous avions 10 joueurs pour travailler. Nous avons travaillé beaucoup le physique, également la tactique, mais avec un effectif réduit à 50%. Qu'avez-vous pensé, Céline, des matchs de... Pardon. Excuse-moi. Non. Excuse-moi. S'il vous plaît. S'il te plaît. Merci. Je rebondis sur Jason Denayer. Si jamais il venait à être absent, est-ce que vous savez déjà qui récupérerait le brassard? Se o Jason não joga, não sabemos quem vai ser capitão da equipe. Temos algumas opções. Léo Dubois, mas eu também não sei se o Léo vai jogar. Jogou ontem, enfim. Algumas opções temos, vamos avaliá-las. Il y a quelques options, quelques solutions. Dubois peut-être, mais il a joué hier, alors est-ce qu'il va jouer contre Amiens? Nous verrons, nous avons quelques options. Et qu'avez-vous pensé des matchs de Memphis avec les Pays-Bas? O que você pensou do jogo de Memphis com a equipe internacional? Et comment faire pour qu'ils soient aussi impressionnants tout le temps avec eux? Como é que podemos fazer para eles ser tão excepcionais? I would like to answer in English, but we'll do it in Portuguese and translate. Better, is it? Yeah. Portuguese. Português ou English? English. English. En French? Sorry. France. France. Je vous laisserai traduire. I'm sorry, but it's not a fact to talk in English, translate. So, two questions, two situations. Duas situações. Primeiro. Lá. Eu vi os jogos do Memphis, como vi o jogo do Romênia, Espanha, vi o jogo da França, vi o jogo do Brasil, vi vários jogos. Vamos trazer para a questão do Memphis. Ele é um centroavante que faz um quarto homem de meio campo com toda a liberdade que ele tem. Na seleção holandesa ele desenvolve essa função e praticamente em todos os jogos. Conosco ele é um externo pelo lado esquerdo que também pode desenvolver, como fez contra o Bordeaux, esse Memphis da seleção holandesa. Segundo, não se pode comparar uma seleção com um clube. O mesmo atleta, muitas vezes, de outras nacionalidades, tem um rendimento melhor, às vezes, num clube que não tem na seleção. Outros têm numa seleção e não tem no clube. No caso do Memphis, eu não tenho do que reclamar. É o artilheiro do time com 4 gols e o Moussa com 3. São 2 jogadores muito importantes e que são os nossos artilheiros.
são duas questões bem claras para mim e eu creio que ele está desenvolvendo com a gente, como também o Moussa, os dois artilheiros, um papel muito importante no time. Diferente do que a Holanda, mas importante também. Was not in English. Too many words, maybe. J'ai vu différents matchs de nos joueurs qui sont partis en sélection. J'ai évidemment vu les matchs de Memphis, j'ai vu la Roumanie, j'ai vu la France, j'ai vu les matchs du Brésil également. Effectivement, nous allons revenir sur Memphis, qui a une liberté différente quand il est en position d'attaquant avec sa sélection. Ici, il développe une autre fonction en tant qu'attaquant de l'équipe. Il est plus position externe à gauche avec l'Olympique Lyonnais. Et il a une autre position quand il est en sélection hollandaise. On ne peut pas comparer, je n'aime pas comparer un joueur lorsqu'il joue en sélection et lorsqu'il joue en club ou lorsqu'il porte son maillot de sa sélection. Ils n'ont pas forcément le même rendement, mais je ne réclame rien concernant, je ne me plains pas concernant la situation de Memphis. Memphis est notre attaquant buteur, il a mis 4 buts, comme très proche de Moussa qui lui a 3 buts actuellement. Et donc ce sont mes deux attaquants performants de l'équipe. Vous êtes un peu... Pour poursuivre sur entre guillemets ce mini-duel interne, vous avez choisi de mettre Memphis contre Bordeaux en pointe, laissant Moussa Dembélé, on a vu sa réaction, il n'était pas très content en fait, de cette situation et de ne pas être rentré en cours de match. Est-ce que ça peut aussi poser un problème de mettre Memphis à gauche ou en pointe ou alors il faut vraiment le laisser sur la gauche? Sinon vous allez vous retrouver dans le système du 4-3-3 avec peut-être un souci de joueur. No, we have no problem because, as I said to you before, Memphis can play in the left side and even as a forward. Most of the time he will play as left side with us. In Holland, he just play as a force attacker. But we don't have a problem in this kind of situation. We, as Isabelle translate for you, we have two great players, great performers, and they are very important for us as well. And also, eu estou fomentando respect of the players doesn't like, it's a little bit upset when they don't play. Eu estou fomentando na cabeça dos atletas o que é um grupo. Um grupo é quando os seus interesses individuais, eles não estão acima dos interesses do grupo. Isso é uma equipe. E eu vou prezar por isso também. Os interesses do grupo vão estar por cima dos interesses pessoais. De maneira que você só atinge os seus interesses individuais quando o do grupo é alto. E é isso que eu tenho falado para eles. It's pretty difficult, hein? Non, je suis en train de construire, d'encourager une mentalité de groupe. C'est quoi un groupe pour moi? Un groupe doit avoir des intérêts collectifs qui sont au-dessus des intérêts individuels. Et on peut être bon individuellement que si on l'est au niveau collectif. Coach, je veux revenir juste 2 secondes sur l'enchaînement des matchs qui est à venir. Là, il y a Amiens, puis on a les Zénith et Paris Saint-Germain. Quelle équipe on va avoir justement vendredi contre Amiens? Il y a Memphis et Léo qui ont joué cette semaine. Est-ce qu'ils vont être mis au repos justement en vue des échéances? Et est-ce que ce sera pareil pour les autres joueurs? Ou seja, como que se pode ficar não sei titular nesse jogo, vamos ter uma sequência de 3 jogos importantes e o que você está pensando nesse nível do jogo? São os atletas que mais me preocupam realmente. O Memphis vem não só do último jogo, mas vem com 2 jogos de 90 minutos. O Léo vem com 1 jogo de 90 minutos, porém um dia depois, jogo na terça, de maneira que vamos ter o grupo todo junto, como eu disse, só amanhã, e provavelmente eu só vou decidir na sexta-feira os 11 que vão iniciar. Em melhores condições, porque nós vamos para um jogo difícil, um jogo físico e um jogo onde todos os nossos atletas vão estar 100% em campo. É isso que eu quero. Oui, je me pose aussi la question, je m'interroge sur Memphis qui a disputé 2 matchs dans la totalité, 90 minutes. Léo Dubois a joué seulement hier soir, mardi, match de 90 minutes également. Donc c'est des sujets qui m'interpellent. Je n'aurai mon groupe entier que demain et je pense ne pouvoir faire mon équipe que vendredi.
En tout cas, je peux vous dire que les joueurs qui seront sur le terrain auront les meilleures conditions physiques d'affronter Amiens, parce que ce sera un match physique, un match difficile, donc ceux qui seront sur le terrain seront vraiment à 100%. Quelle équipe on aimerait voir, enfin, je pense que vous aimeriez voir l'équipe qui a fait les 2 premiers matchs de la saison. Est-ce que vous attendez à ce que justement vous jouiez ce type de match à Amiens, ou est-ce que vous craignez quand même que les matchs qu'on a vus les derniers ça reste un petit peu dans ce qu'on pourrait voir? Você está construindo uma equipa para jogar, para voltar a ver como nós vimos nos 2 primeiros jogos, ou você está preocupado? Não, mas inquieta um pouco de ver que talvez a equipa faça os mesmos jogos que fez os 2 últimos jogos. Não, nós temos que readquirir níveis de confiança, e eu confio nos jogadores, eu confio no trabalho, e com relação à formação dos 11 que sempre iniciam, vão iniciar sempre os melhores que eu entendo para aquele jogo. Por isso que eu fomento nos atletas uma mentalidade de grupo e que os interesses coletivos estejam em cima dos individuais. De maneira que, para nós, o importante é performar bem, jogar bem e merecer ganhar, porque ninguém ganha sem merecimento, readquirindo confiança. Il faut à nouveau faire à nouveau acquérir de la confiance à mes joueurs. Je crois en mes joueurs, je crois au travail. Je peux vous dire que les 11 qui seront sur le terrain, ce seront les meilleurs 11 qui débuteront ce match. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de construire, d'encourager, de créer cette mentalité de groupe. Il faut absolument que les intérêts collectifs soient au-dessus de l'intérêt individuel. Il nous faudra jouer, mais jouer bien et mériter une victoire. Justement, la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais un peu agacé par la mentalité de vos joueurs sur les matchs de Montpellier et de Bordeaux. Vous l'avez travaillé ça pendant la trêve internationale, et si oui, comment vous faites pour qu'ils pensent au collectif avant de penser à eux d'abord? Como você trabalha esse feito de pensar no coletivo antes de trabalhar no individual, porque você ficou um pouco irritado da mentalidade dos jogadores contra Bordeaux e Montpellier. Você aproveitou esse tempo aí para trabalhar isso também? É interessantíssimo, inclusive, para nível de esclarecimento. Quando eu falo de uma situação mental, ela é comportamental. O desejo do atleta e de uma equipe forte de ganhar um jogo, de fazer um segundo gol, de continuar fazendo um pressing e de se esforçar ao limite de 90 minutos, isso é um sentido de equipe. Isso é ser mentalmente forte. Isso é você ter um comportamento adequado de time, do qual nós temos que estar criando, porque o nosso time é muito forte, tecnicamente muito forte, temos grande estrutura, e essa mentalidade nós não podemos deixar. Vai ser trabalhada e eu vou continuar trabalhando em cima dela, e não vou abrir mão da mentalidade de time. C'est plus on va revenir sur les mots, c'est plus au niveau du comportement. C'est une situation comportementale. Je veux que le joueur ait un vrai désir de bien jouer, de remporter, de faire un pressing, de se dépasser au-delà des 90 minutes. C'est une notion de comportement. Il faut qu'il soit adéquat, en harmonie avec ce que je veux mettre en place quand je vous parle de notion d'équipe. On a un groupe fort, on a vraiment un groupe qui mérite d'aller au-delà, et je vais continuer à travailler ça et je ne vais rien lâcher. Justement sur cette notion de groupe et d'équipe, je vais revenir au jeu d'attaque. Vous avez joué avec 3 attaquants, vous en avez en gros 6, qui peut avoir un bon niveau, il y a Gouiri aussi qui est pas loin. Je voulais savoir comment vous pouvez gérer ça. Sur le dernier match, vous aviez fait 2 changements sur les côtés pour montrer aussi peut-être à Terrier et à Cornet qu'ils existaient, ils étaient aussi importants dans le groupe. Et comment gérer ça pour ne pas créer de la frustration sur les joueurs qui n'ont pas cette chance de jouer? Est-ce qu'il y a en creux, est-ce qu'il y a possibilité un jour même que vous changiez pour jouer dans un système où il y aura un joueur de plus? Como é que você pode gerir a situação, sabendo que tem 3 atacantes, mas também tem 6, tem outros jogadores como a mim, que é um bom atacante também, que merece talvez jogar. Você já fez algumas mudanças com o Terrier e o Cornet dos lados, né? Como é que você pode gerir esse tipo de situação para não haver uma frustração dos jogadores? Primeiro de tudo, felicitação aos 3 atletas que entraram num jogo difícil contra o Bordeaux.
félicite d'abord les 3 joueurs qui sont rentrés sur le match de Bordeaux. Maxwell, C'était un Tété. match difficile. Martin. Martin, Maxwell et Cornet. Non, Dis-moi. non, ça. Ouais, Martin. Ouais, Martin et Martin, Martin. Xavier. Ok. De maneira que você gerir atletas, e eu não vou abrir mão de grupo, de uma mentalidade de grupo. Os interesses, volto a dizer, estou sendo enfático. O interesse pessoal ele não pode estar acima. Esse clube é um clube muito grande. Esse clube é um clube muito estruturado, que faz muitos anos que não consegue chegar numa final de um campeonato. Essa mentalidade tem que ser incutida, tem que ser colocada do atleta. Esse clube não pode ser um clube, não vai ser um clube passageiro. Comigo aqui não pode ficar, não vai ser. Isso, a mentalidade do atleta de jogar, de fazer bem, de acrescentar o grupo. Isso aqui eu não vou abrir mão. Aprendi essa mentalidade e é a única forma de você vencer. Não existe outra. Se os interesses individuais estiverem por cima dos interesses coletivos, porque o atleta tem que bater um número, ou ele tem que fazer algo individualmente, estar contente, para 25 pessoas estarem tristes, para mim não dá. Eu consigo entender um grupo de gente inteligente que sabe que 23 atletas em suas performances, com os seus números, juntos, entendendo que a equipe vai dar um passo a mais, um step in più, se dizer italiano, pro nosso time. Considero o Lyon uma força muito grande, mas nós vamos trabalhar. E disso eu não vou abrir mão em nenhum momento. Aceito o atleta ficar chateado, mas por pouco tempo. Porque entendo que não é o melhor quadro não jogar. Mas ele tem que estar rápido em campo para responder. Isso é um time. Como nós vamos chegar em dezembro, janeiro, fevereiro, inverno, com tantos jogos, só vão resistir os fortes. E vão jogar os fortes. J'ai un groupe, je le répète, à gérer des athlètes, mais je reviens sur ma notion de mentalité de groupe. L'intérêt personnel ne peut pas passer au-dessus. Il faut d'abord que l'intérêt collectif soit au premier plan. Je n'accepterai pas qu'un joueur mette ses intérêts personnels au devant de la scène. Je suis dans un grand club structuré, mais ça fait longtemps que ce club ne gagne pas de titres. Donc moi je suis là pour faire que et nous gagnerons des titres que lorsque les joueurs seront convaincus que ce que je suis en train de créer, c'est de leur faire comprendre que la mentalité de groupe est plus importante que leur intérêt individuel. Et à partir de ce moment-là, nous pourrons faire un pas de plus. Et à ce moment-là, ce groupe qui est fort pourra être uni pour avancer. J'ai un groupe de 23, un groupe intelligent. Je peux accepter quelques heures, quelques jours qu'un joueur soit contrarié, mais très vite, il va devoir répondre sur le terrain. Est-ce qu'il y a justement des joueurs qui ont du mal à appréhender cette notion de collectif en individualité? Há jogadores que ainda não têm dificuldade em aceitar ou entender essa noção coletiva que você está querendo fazer, essa mentalidade de grupo. Atualmente, não tenho visto, mas se vê, volto a dizer, vão jogar os melhores e vão jogar os fortes. Disso aqui eu não posso abrir mão. Actuellement, non, je ne pense pas, mais je peux vous dire que ceux qui seront sur le terrain, ceux qui vont jouer, ce seront les meilleurs, ceux qui seront forts. Un entraîneur dit toujours le match qui compte et le plus important c'est celui qui vient. Là c'est Amiens. Mais après vous avez le Zénith, c'est la Ligue des Champions, il y a Paris et on sait que dans les têtes des joueurs, c'est des matchs qui comptent beaucoup plus qu'aller à Amiens. Comment vous prenez en compte cet élément et comment vous gérez ça? Como é que você vai gerir o facto de nós sabemos que o treinador fala que o jogo mais importante é aquele que está a vir, né? Mas como é que você sabe que o jogador, para ele é mais importante jogar contra o Zenit ou jogar contra o Paris? Como é que você vai fazer com que o jogador pense somente já no jogo de Amiens? Mentalidade de grupo. Mentalidade de grupo. Todos os jogos são importantes. Não me vale chegar
Nós temos uma sequência, né? Logicamente eu nem lembro essa sequência porque eu estou concentrado no jogo do Amiens e tenho certeza absoluta que o Amiens está esperando para jogar contra o Lyon. Depois eles têm um outro calendário. Não consigo ver de uma forma diferente e isso é mentalidade de grupo. O desejo de jogar todos os jogos, o desejo de ganhar os jogos, o desejo de performar em todos os jogos. Nós somos profissionais. Nós temos uma responsabilidade grande das pessoas que vão ver jogos, que vão assistir. Nós temos objetivos. Passa por vários jogos, uma temporada inteira, de maneira que isso é mentalidade de grupo. E eu posso afirmar para vocês que o grupo vai sair muito forte para jogar contra o Amiens. Je vous réponds avec les mots du joueur, mentalité de groupe. Tous les matchs sont importants. Là, je peux vous dire qu'on est concentré sur Amiens, parce que Amiens, eux, ils nous attendent. Le désir, il faut que le joueur se dise qu'il ait vraiment le désir de jouer tous les matchs, quels qu'ils soient. On est professionnel, on est responsable, on a un public qui vient nous voir, on a des objectifs, et ça, c'est à nouveau mentalité du groupe. En vous écoutant, on a plus l'impression que vous êtes plus inquiet sur la façon dont les joueurs acquièrent cette mentalité, ce comportement que vous voulez leur faire prendre, plutôt que par l'aspect tactique et comment ils assimilent vos concepts. Você está mais preocupado com o fato de eles assimilarem essa mentalidade do grupo, que mais com o aspecto tático? Não, são vários aspectos. Um time é físico, um time é comportamento, um time é tática, um time é gestão. Hoje nós estamos falando mais de gestão, porque talvez, não sei, algum atleta pode não estar ou esteve contente, mas se trabalha tática, se trabalha a parte física, se trabalha a parte de estratégia, tudo isso já está sendo feito em 10 dias, continuará a ser feito hoje e continuará sendo feito amanhã, para nos chegarmos para o jogo muito bem na sexta-feira. Hoje toca a falar um pouco da parte mais comportamental do time, mas se as perguntas vierem a nível tático, como que o Amiens jogou, qual é a tática do Amiens, o que nós estamos planejando, estratégia de jogo, nós estamos prontos para entrar também nessa questão. Bon, une équipe, ça traite de physique, de comportement, de technique, tactique, pardon, de gestion. Aujourd'hui, on a plus parlé de cet aspect sur la mentalité du groupe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a évoqué ça. J'ai eu une question là-dessus, peut-être parce qu'un joueur n'était pas forcément content, mais je peux vous rassurer, on travaille tous les aspects. Et si vous me posez des questions sur Amiens, sur la tactique, tout ça, je pourrais vous en dire, sauf qu'aujourd'hui, on a plus parlé de cette notion de comportement. Okay. Est-ce qu'on peut juste savoir sur Oussem s'il est libéré de ses problèmes? Oui, c'est important. Ses problèmes aux adducteurs?